A figura feminina nas árvores acima de sua presa se movia com uma presença dominante que só seria vista nos mais determinados shinobi em Kumo. O receptáculo do demônio gato Nebi de duas caudas, Nilyujito observou os dois abaixo dela por várias horas agora com um súbito interesse no par. Seu inquilino em algum momento durante a perseguição daquele conhecido como Kenpachi informou que seus irmãos demônios estavam nele e que o vaso era forte. Muito forte. Yujito ficou surpresa com isso, pois nunca tinha visto outro receptáculo demoníaco como ela no mundo antes. Ela só recentemente ouviu como o guaxinim de uma cauda foi selado no novo Kazekage de Suna e foi espancado por outro recipiente demoníaco, embora o nome nunca tenha sido dado. Então este é ele Nibi? Pensou Yujito se perguntando quão forte o garoto realmente era apesar de sua pouca idade. Sim. Eu posso sentir o chakra da raposa mesmo de dentro de você. Você está tão acostumado com o meu que você não pode sentir a diferença entre o dele e o meu até chegar mais perto dele, disse o demônio gato Nebi, tremendo secretamente ao sentir o chakra da raposa. Presença de Zangetsu, pois fazia muito tempo que não se viam. Vou observá-lo mais um pouco antes de me dar a conhecer, pensou Yujito não pronto para conversar com a nave raposa. No entanto, só porque ela não estava pronta não significava que alguém iria trazê-la para a luz. Parece que temos um observador de raposas nas árvores, pensou Zangetsu sentindo a assinatura de chakra oculto da pessoa e sentindo algo diferente sobre isso. Quem é desta vez? É a Akatsuki de novo. Pensou Uzumaki Kenpachi enquanto ainda andava fisicamente do lado de fora de sua mente. Não. É outra pessoa, que é como você, pensou Zangetsu sorrindo para o simples fato de que sua nave pode não estar sozinha em suas viagens como eles acreditavam originalmente. Droga, e aqui eu pensei que poderia ter alguma ação, pensou Zaraki Kenpachi, batendo o punho no chão criando um grande terremoto e rachando a paisagem do lugar na mente do menino. Só porque ela é como eu em termos de segurar um grande Lorde Demônio não significa que ela seja amigável. Pelo que sei, ela poderia ser uma ninja enviada por outra aldeia para me matar ou capturar para fins de pesquisa ou armas. Kami não criou cópias do velho e os colocou em posições como um Kage, então duvido que o Kage deste fosse tão gentil quanto o terceiro foi, pensou Uzumaki Kenpachi, mantendo seu juízo sobre ele. Como você quer lidar com isso? Pensou Zangetsu sabendo que as primeiras impressões são tudo ao conhecer alguém. Quem essa pessoa pensa que é, eles acreditam que eu não posso vê-los. Vamos sacudir algumas árvores e então apenas quem ou que cai, pensou Uzumaki Kenpachi, sorrindo maldosamente em seu mini de escape fisicamente, embora estivesse escondido devido à máscara. Enquanto você faz isso, preciso deixar seu corpo por um tempo para cuidar do plano que discutimos na primeira noite no barco. Não foi fácil, considerando que ainda estou ligado ao seu corpo através deste selo, mas consegui salvar o menino moribundo da morte total e prendi-lo em um reino demoníaco destinado a colocar as coisas no limbo. Eu preciso sair para verificar se ele não está morto, pensou Zangetsu antes de receber um aceno mental do menino antes de desaparecer do mini de escape. Ótimo! Simplesmente ótimo!
Agora estou preso aqui sozinho, pensou Zaraki Kenpachi com raiva, enquanto o levantava do chão e começava a praticar com sua espada em coisas que ele manifestava do seu lado a mente do menino que todos os três compartilhavam. Sou de Village at the moment. Mais uma vez você falhou comigo, Kabuto. Porque eu ainda deveria mantê-lo por perto se tudo o que você faz é continuar falhando comigo continuamente. Disse Orochimaru, que agora estava mais irritado do que nunca desde que seu antigo professor selou ambos os braços no Shinigami durante sua batalha final um contra o outro. Ainda posso sentir a dor fantasma daquele momento até agora, pensou Orochimaru, enquanto cerrava o punho para bloqueá-lo e se concentrar em um Kabuto ferido, que teve dificuldade em curar seus ferimentos devido à natureza do ataque que machucou-o e matou a equipe Sonjambu na missão. Peço desculpas pelo fracasso 1000 vezes sobre Orochimaru-sama, mas não foi minha culpa, pois o poder do receptáculo excedeu em muito o meu. A Kyuubi dentro dele mudou sua aparência e tornou o garoto mais forte do que qualquer outra pessoa ao seu redor. Até Itachi ele mesmo foi cauteloso contra ele, disse Kabuto, achando que os ferimentos eram mais difíceis de curar do que ele pensou, já que os ferimentos eram feitos por chakra, eles lutariam com ele em termos de querer curar suas feridas. Itachi estava nervoso com o garoto que você diz. Se isso for verdade, a Akatsuki logo me verá como uma ameaça por interferir e tentar me matar quando sentir que é a hora certa. Por outro lado, eles não estão se saindo tão bem em ganhar. Todas as 9 feras juntas como queriam e estão atrasadas, disse Orochimaru, que agora estava pensando profundamente em como abordar isso. O que isso significa, Orochimaru-sama? Disse Kabuto, imaginando que seu mestre estava planejando naquela mente dele. Nada que você precise saber. Tudo que posso supor com segurança é que Soul de Village está seguro por enquanto junto comigo. Felizmente, eu sei para onde o garoto está indo devido aos meus próprios espiões em Eva que enviei há vários meses atrás. Que também fizeram parte da equipe enviada para investigar onde está a nave Kyuubi, disse Orochimaru, que estava feliz por ter enviado aquela equipe de espionagem para Eva quando fez. Onde ele está agora, Orochimaru-sama? Diga-me e eu vou recuperá-lo desta vez, eu juro. Disse Kabuto apenas para ser silenciado pelo olhar que Uzaki-Sanmin fez para seu braço direito. Não, eu preciso de você aqui, Kabuto, apesar de seus fracassos crescentes. Quanto à nave Kyuubi, ele está atualmente no País da Água tentando ver o Daimyo e o Mizukage. Eu não sei quais são os planos daquele pirralho, mas eles não é uma ameaça para mim no momento, então eu quero que ele fique sozinho por enquanto, disse Orochimaru notando o olhar chocado no rosto de Kabuto. Mas que tal usá-lo para experimentos futuros para alcançar a imortalidade, Orochimaru-sama? Disse Kabuto se perguntando por que o Sannin estava se afastando da raposa. Não temos ninguém de sobra ou recursos para fazer isso. Não temos acesso a um porto adequado e não temos aliados ou contatos para nossos ninjas entrarem em Kumo para chegar ao País da Água. Mal posso substituir o Anbu que enviei você em sua missão como era e agora eles estão todos mortos, exceto você, disse Orochimaru vendo Kabuto curvar a cabeça de vergonha novamente com a menção de sua missão fracassada. O que você deseja de mim agora, Orochimaru-sama? Disse Kabuto imaginando que nova tarefa o homem pode ter para ele.
Nada por enquanto no momento seu tolo e certamente não em sua condição com todas as suas feridas não cicatrizando adequadamente. Conserte-os antes de vir me ver amanhã para recrutar novos ninjas para nossas fileiras, disse Orochimaru agora acenando com a mão direita. Homem longe dele, o que o garoto de óculos gentilmente fez. Água Country com Uzumaki Kenpachi, Yujito se amaldiçoou por ser descuidada sem perceber que o garoto diante dela poderia tê-la sentido, mesmo quando ela pensava que ele, ou melhor, seu inquilino não poderia. Era a culpa dela que ela tivesse esquecido que todas as 9 bestas com caudas podiam sentir umas às outras, não importa o selo no lugar, já que seus chakras eram semelhantes, mas diferentes em termos de poder. Instintivamente, Yujito pulou de sua árvore no alto vendo-a, apenas um segundo depois, caiu com o estrondo alto, ao cair em outra árvore. Droga! Disse Yujito olhando para seu agressor apenas para descobrir que ele não estava lá, apenas a garota raposa, que apenas acenou para ela como se tudo estivesse bem com o mundo. Não foi até que ela ouviu um tilintar de um sino atrás dela que ela começou a soar de preocupação. Para alguém que supostamente tem um demônio dentro de si, você não é muito rápido quando se trata de se mover, disse Uzumaki Kenpachi atrás da mulher, que se virou e viu o menino olhando para ela com aquela máscara assustadora. Como você se moveu tão rápido que eu não senti você? Disse Yujito pulando para outra árvore para se manter a uma distância segura, enquanto seu chakra Nibi estava começando a queimar ao seu redor. Não é minha culpa que você esteja assustado no momento e fraco quando comparado a mim em termos de poder. Agora, enquanto estávamos fazendo perguntas um ao outro, por que você está me seguindo? Disse Kenpachi descansando sua espada em seu ombro esperando por uma resposta. Eu vi um rastro de bandidos e ladrões mortos, o que deixou meu demônio curioso. Então ela me disse para seguir o rastro de sangue até a fonte daquele que o derramou, disse Yujito puxando uma kunai, caso ela precisasse para uma batalha com esse garoto mascarado. E você me viu, você apenas assumiu pelo massacre que criei anteriormente que eu poderia ser um dos membros da Akatsuki, certo? Disse Kenpachi batendo o lado planos de sua espada em seu ombro. Eu fiz no começo, mas depois vi que você não usava suas roupas padrão de capas pretas com nuvens vermelhas ou seus chapéus cerimoniais de palha. Depois disso, decidi observá-lo até poder determinar exatamente quem ou que você era das sombras, disse Yujito deixando o chakra de seu demônio lhe dar mais força para intimidar seu oponente. Falou como um verdadeiro ninja. Tentando olhar por baixo como eles chamam, mas eu garanto a você, Yashiro e eu não somos uma ameaça para você, já que não tenho rancor contra Kumo no momento presente, disse Uzumaki Kenpachi, guardando sua espada vendo uma potencial aliada na mulher. Você acha que estou trabalhando para Kumo? Disse Yujito, baixando seu poder um pouco imaginando se o garoto estava sendo honesto com ela em não ser uma ameaça. Embora ela tivesse a sensação de que era o contrário. Você usa seu uniforme ninja padrão. Você está me dizendo que deixou os serviços de Kumo e se tornou um ninja desaparecido. Disse Kenpachi olhando para ela curiosamente, se perguntando se ela foi embora por motivos semelhantes aos dele. Saí porque o terceiro Raikage está se aposentando em breve. Seu sucessor quer me usar como uma arma irracional e colocar um colar selo em mim que me dobrará à sua vontade como um animal de estimação.
O futuro quarto Raikage é um porco de um homem que me vê como uma criatura destinada a servi-lo até que eu seja inútil para minha aldeia e suas fantasias. A única razão pela qual ele foi remotamente considerado sucessor do terceiro é porque ele é a segunda pessoa mais forte da aldeia, sem contar o terceiro, que está crescendo em seus anos. Não só isso, mas 2 dos membros da Akatsuki começaram a me perseguir recentemente e tentaram me capturar. Recebendo um aceno do guerreiro mascarado, que parecia entender mais do que ela pensava. Verdadeiramente uma coisa nobre que você fez, ex-ninja de Kumo, mas tal movimento terá desvantagens para fazer tal escolha, disse um mascarado Uzumaki olhando para Yashiro, que mais uma vez acenou para ele como se estivesse tudo certo como a chuva. Eu sei que não posso voltar para Kumo e não quero enquanto aquele porco de homem for o Raikage de Kumo. Eu esperava começar um pouco fresco aqui em Water Country e corrigir os problemas que surgem aqui. Achei que isso me daria algum reconhecimento com o Mizukage, uma nova vida na própria névoa, disse Yujito, sabendo que se uma aldeia não está te tratando bem, vá para uma que o faça. Você também não quer se alistar como um ninja da névoa agora, já que tanto ele quanto seu irmão de um daimyo são porcos de uma maneira que desprezamos nas pessoas, disse Kenpachi, pulando da árvore e pousando levemente na frente de Yashiro. Antes de pegar a garota. Bem, eu não posso ficar uma ninja desaparecida para sempre, disse Yujito, pulando de sua árvore também, não acreditando que ela estava discutindo isso com o garoto, que parecia vários anos mais novo que ela. Não, você não pode. No entanto, se você se juntar a mim e a Shiro aqui, acho que podemos ajudar um ao outro para que a Vila da Névoa e o País da Água não tenham mais problemas. Você está... disse Uzumaki Kenpachi, estendendo a mão para ela, que a mulher olhou por um momento antes de aceitar, sabendo que ela tinha melhores chances contra seus inimigos se ela estivesse com alguém como ela. Eu estou dentro por enquanto, mas eu não gosto de babar pequenos como aquele em seu ombro, disse Yujito, olhando para a garota fazendo beicinho, que mostrou a língua antes do vaso demoníaco feminino. Pussy-chan está com inveja de Quen-chan ser mais forte que ela, disse Yashiro, recebendo olhares chocados de Uzumaki Kenpachi e Yujito, que pareciam vermelhos de raiva e vergonha por ouvir tal apelido sendo dado a ela. Do que você me chamou? Gritou Yujito, pronto para estrangular a garotinha raposa, que junto com o garoto apenas riu do apelido dela. Eu acho que ela quis dizer em termos de seu apelido para você ser relacionado a gatos, já que você segura o demônio gato de 2 caudas dentro de você, disse Zangetsu, aparecendo ao lado de seu navio feito com seus negócios anteriores e literalmente assustando Yujito em outra árvore. Quem diabos é você? Disse Yujito, enquanto sua raiva queimava ao redor dela na forma de chakra tanto dela quanto dos demônios, quando ela aterrissou no chão mais uma vez. Meu nome é Zangetsu e eu sou o demônio do menino que vive dentro dele, assim como o meu velho amigo Yoruichi está em você, disse Zangetsu, vendo o olhar chocado no rosto da mulher. Então você sabe, né? Faz muito tempo, não é, Zangetsu? Disse Yoruichi, agora aparecendo de forma semelhante que Zangetsu fez, apenas deixando um pequeno rastro de fogo como ela fez. Sim, e você ainda é um exibicionista como sempre.
Confie em mim quando digo que esse garoto não vai te vender para ninguém e que ele provavelmente é a única pessoa que vai lutar por um amigo com tudo o que tem. Disse Zangetsu dando uma risada antes de voltar para dentro com Yoruichi assentindo antes de fazer o mesmo ao entrar novamente em Yujito. Senhorita satisfeita. Disse Uzumaki Kenpachi esperando que a mulher lhe dissesse seu nome. Niyujito e o seu é. Disse Yujito imitando ao pedir seu nome como ele fez pelo dela. Uzumaki Kenpachi ao seu serviço Yujito-san, disse Uzumaki Kenpachi antes de curvar a parte superior de seu corpo levemente com Yashiro simplesmente acenando para ela sem realmente saber tudo sobre formalidade. Ionaniko nas suas costas. Disse Yujito tendo esquecido o nome das meninas raposas. Minha doce e inocente filha adotiva, Uzumaki Kusanagi Yashiro, disse Kenpachi, que viu Yashiro sorrir com seu sorriso fofo que poderia derreter quase qualquer coração. É tão bom conhecer você Pussy-chan, disse Yashiro fazendo Kenpachi suar, enquanto Yujito estava com o rosto plantado no chão com o apelido antes de se levantar com o rosto todo vermelho. Pare de me chamar isso. Disse Yujito enquanto Yashiro apenas ria do desconforto da mulher com o apelido sem perceber que poderia implicar outra coisa. Quen-chan, Pussy-chan está gritando comigo, disse Yashiro mudando do modo feliz para o modo triste, fazendo lágrimas aparecerem em seus olhos de raposa, o que fez Quen-chan entrar em um modo de pessoa muito zangada. Seria sensato não fazer Yashiro chorar, pois quando ela chora eu fico com raiva, e quando eu fico com raiva eu tenho vontade de matar quem a fez chorar, disse Kenpachi soltando alguma pressão de chakra que fez Yujito ficar parado. Há tanta pressão saindo de seu chakra que eu mal posso suportar muito menos respirar agora, pensou Yujito sabendo que se ela estivesse mais fraca e sem Yoruichi ela teria desmaiado da tensão do poder de Kenpachi. Quando Kenpachi liberou a pressão do chakra, Yujito se viu respirando mais pesadamente do que o normal, o que não passou despercebido pelo jovem guerreiro. Devemos nos mover e ir para Vatauga para ver o Daimyo para que possamos obter sua permissão para nos juntarmos à Vila da Névoa, disse Kenpachi vendo a expressão de curiosidade da mulher no que ele acabou de dizer. Você quer se juntar ao Eden Mist? Por quê? Você mesmo disse que eles são um bando de porcos. Por que não matar os dois e acabar com isso? Disse Yujito não entendendo a ideia única do garoto para não mencionar a estranha ideia. Eu conheço Yujito-san, mas não vou arriscar ter seguidores leais de ambos perseguindo todos nós se isso acontecer. Dois irmãos bastardos. Seria ainda mais convincente se eu tivesse sua ajuda no assunto Yujito-san, disse Kenpachi sabendo que a palavra de um estranho e seu apelido de raposa de menina não tinham muita credibilidade. O que tem para mim? Disse Yujito sabendo que, se houvesse uma recompensa no final, teria que ser muito grande para que ela o apoiasse. Como é ser o novo Mizukage of Mist para você? Disse Kenpachi recebendo um olhar muito surpreso de Yujito, que parecia que ela estava prestes a desmaiar de choque ou de rosto plantado porque ela achava que o plano era estúpido. Excluindo a recompensa para ela, é claro. Você quer dizer se tornar a sombra da água da névoa? Você está louco. Disse Yujito esperando que o garoto tivesse um plano ou então ela estava pulando do barco agora. Não.
Só estou dizendo que se o plano der certo, Mist terá um novo Kage que se livrará dessa guerra civil estúpida que está acontecendo, disse Kenpachi explicando a situação para ela e o plano de juntar os dois irmãos, permitindo assim que eles fossem retirados quando estavam mais fracos. Então você acha que eles são os que causaram a coisa toda? Disse Yujito se perguntando por que a guerra civil de linhagem começou em primeiro lugar. Pelas informações que reúne sobre a guerra civil nos livros de história da biblioteca de Konoha que li alguns anos atrás. Tudo começou não muito tempo depois que aqueles dois alcançaram os títulos outrora respeitados que agora mancharam. Tudo o que precisamos fazer é obter informações suficientes para provar isso e expô-lo ao povo do País da Água. E eles cessarão essa luta e serão um país unido mais uma vez, disse Uzumaki Kenpachi recebendo um aceno de Yujito, sabendo que tal unidade poderia ajudá-la se quando ela se tornasse um novo Mizukage. Apenas lembre-se de Uzumaki-san, quando isso acabar, você vai me chamar de Mizukage, certo? Disse Yujito esperando que esse garoto soubesse o que estava fazendo. Sem problemas, lembre-se, quando eu começar minha própria aldeia, você se referirá a mim como o grande e poderoso Shikage e formaremos uma aliança um com o outro, disse Kenpachi sorrindo para a mulher por trás de sua máscara que era quase paralela à sua máscara. Vakuen-chan, disse Yashiro empurrando um pequeno braço e punho no ar, enquanto Yujito apenas suava nas travessuras da garota, imaginando como a criança raposa iria se desenvolver no futuro. Poderia ser pior, suponho, pensou Yujito, levando-os a Vatauga para ver o daimyo e executar seu plano. Não muito longe, Rin deixou o santuário de seu tamanho médio, mas ainda escondido em casa, para procurar algumas plantas de ervas para fazer remédios que ela pudesse precisar para as pessoas que vinham visitá-la. Quando eles não podiam se dar ao luxo de ir ao hospital caro da capital do País da Água, que cobrava preços exorbitantes, Rin secretamente montou uma loja em sua própria casa, dando toda a ajuda que podia ao sofrimento que precisava de tratamento. Depois que a Kyuubi atacou Konoha e o Yondaime morreu, selando a fé em um menino, ela não aguentou mais as perdas crescentes. Ela não sabia se teria odiado um menino que continha a raposa, mas também não tinha certeza se gostaria de ajudá-lo. Agora aqui ela estava vivendo uma vida de alto exílio curando os doentes o sofrimento usando as habilidades médicas que ela adquiriu durante seu treinamento ninja. Ela vergonhosamente admitiu para si mesma que foi uma sorte que, devido ao caos dentro da névoa, suas habilidades não estivessem enferrujando como alguns shinobi fazem quando se exilam. Enquanto Rin pegava algumas das ervas raras que ela viu crescendo, ela pensou nos dias em que eram seus dias no antigo time 7 como eles faziam todas aquelas missões malucas de classificação de que todos os genin odiavam. O pobre Obito teve que usar seu Sharingan apenas para evitar que o gato do daimyo o atacasse quando foi pego, pensou Rin pensando naquela missão Rank D após Obito ter seu limite de linhagem ativo após a perigosa missão anterior àquela. Olha Quen-chan, há uma senhora tatuada perto daquela árvore. Disse uma voz feminina claramente a de uma criança inocente, o que surpreendeu muito Rin já que inocência não era algo que você encontraria no País da Água.
Olhando para cima mais na direção da voz, Rin viu um menino homem bem construído usando uma raposa como uma caveira no rosto com cabelos espetados com sinos nas pontas dos mais altos. Ele usava preto com diferentes linhas de vermelho, sangue ao longo de outras partes de sua roupa e cheirava a sangue de uma luta de vários dias, a julgar pela forma como o vento pegou o seu cheiro enviando em sua direção. Quem é você? Identifique-se. Disse Rin desejando que ela não estivesse em uma simples dona de casa parecendo um kimono azul marinho e cinza com suas armas em casa. O nome é Uzumaki Kenpachi, ex-ninja de Konoha. A garota raposa no meu ombro é minha filha adotiva Uzumaki Ashiru, e a mulher com uma kunai na mão atrás de você em Ninujito Ezukumo. Qual é o seu nome? Disse Kenpachi recebendo um olhar chocado de Rin, que nunca sentiu a mulher atrás dela. O nome é Rin. Inuzuka Rin ex-ninja de Konoha, disse Rin esperando que isso desse uma reação na qual ela pudesse avaliar essas três pessoas diante dela. Embora aquele com a máscara fosse possivelmente o mais assustador de todos. Inuzuka. Como naquele clã de cães cobertos de pulgas que pensa mais em marcar seu território do que em seus amigos. Disse Kenpachi ligeiramente irado ao ouvir o sobrenome do clã de cães, cujo único membro ele desprezava tanto durante os exames Chunin, tentando tirar seu antigo sonho. Até mesmo Yashiru pareceu franzir a testa, levemente com o nome, se o humor de seu chakra fosse alguma indicação, embora considerar que ela era parte da raposa poderia ter sido um fator. Você não gosta do meu clã? Disse Rin sentindo que ela deveria mostrar alguma lealdade a eles mesmo sabendo que eles provavelmente não iriam retribuir. Tanto quanto um gato odeia tomar banho de espuma, disse Kenpachi vendo Yujito assobiar baixinho não gostando nem um pouco disso. Você disse que seu sobrenome era Uzumaki, correto? Eu ouvi esse sobrenome há algum tempo atrás quando o quarto ainda estava vivo, disse Rin olhando para o garoto sob seus olhos calculistas. Se você está se referindo ao meu parentesco, devemos conversar dentro de sua casa, pois a floresta tem muitos ouvidos que receberão muito dinheiro pelo conhecimento do que suspeito que você possui, disse Kenpachi antes de acenar rapidamente para Yujito, que guardou sua kunai. Para mostrar que ela também não era uma ameaça. Siga-me. Tenho a sensação de que depois disso vou precisar de muito sake, disse Rin, que recebeu um elogio da garota Yashiru que lhe deu o apelido de Doji-chan devido às suas marcas para o Inuzuka clã. Embora chateada no início, quando Rin descobriu qual era o apelido de Yujito, ela percebeu que a garota raposa poderia ter dado um apelido pior. Casa de Rin, minutos depois, apesar de ser pequeno por fora, o lugar era grande por dentro e Kenpachi, Yujito e Yashiru concordaram que era bom estar dentro de casa uma vez depois de ficar tanto tempo fora. Antes que eu diga qualquer coisa sobre o nome Uzumaki, você poderia remover sua máscara para que eu possa ver o rosto daquele que afirma ser filho daquela mulher, disse Rin sabendo que, embora Uzumaki não fosse um nome familiar em Konoha ou em qualquer outro lugar, a pessoa poderia ser um impostor. A própria Yujito estava desconfiada de como um menino parecia sem a máscara e silenciosamente se perguntou se ele estava com cicatrizes ou se era muito bonito. De qualquer forma eu vou descobrir, pensou Yujito observando com alguma expectativa enquanto o menino olhava para a garota em seu ombro antes de remover lentamente sua máscara.
Rin engasgou com o rosto que estava agora diante dela, quando ela reconheceu quem exatamente gerou esse menino pela forma como ele parecia. Além das marcas de bigode em seu rosto, os olhos de fenda e o tapa-olho no olho direito, ele gostaria de Sensei. Espere marcas de bigode. Sensei ou a mulher nunca tiveram tais marcas em seus rostos. Então, por que esse clone parecido com Yondaime faz isso? Pensou Rin ao ver Kenpachi entregar sua máscara para Yashiro, que a segurou até que ela precisasse novamente. Yujito estava achando difícil não corar quando ela descobriu que o rosto de seu novo aliado e companheiro demônio era absolutamente bonito. Se ele fosse alguns anos mais velho ou eu fosse mais novo, pensou Yujito amaldiçoando sua sorte por ter nascido mais cedo que o menino. Pelo olhar em seu rosto, você acabou de confirmar suas suspeitas sobre quem eram meus pais. Quer compartilhar essa informação com o resto de nós? Disse Kenpachi, enquanto olhava nos olhos arregalados de Inuzuka Rin. Droga! Eu esperava contar ao menino mais tarde. Se ele ficar com raiva, seu chakra aumentará além do nível dos Kaji e atrairá pessoas de todo o país da água junto com todos os outros países para este lugar, pensou Zangetsu em particular, desejando ter mais tempo para contar ao menino. Sim. Eu conhecia seus pais. No entanto, antes de responder eu gostaria de saber uma coisa para confirmar outra suspeita sobre você. Qual é a sua data de nascimento? Disse Rin esperando que aquelas marcas de bigode não fossem do que ela pensava que eram. 10 de outubro, no dia em que Yondaime selou a raposa de 9 caudas selada ao custo de sua vida. Por quê? Disse Uzumaki Kenpachi, olhando a mulher cuidadosamente, imaginando o que o Inuzuka ia dizer. É como eu temia. Você é o receptáculo da raposa demônio, disse Rin antes de ver o olho visível de Naruto se estreitar em sua mão, alcançando sua espada caso ele precisasse usá-la. Você temeu. Minha querida, você não entende a palavra, muito menos o termo, até que você tenha andado um dia em minhas sandálias no instante em que eu consegui andar. Seja como for, o horror que você sofreu em uma missão ou em Konoha não é nada comparado ao meu vida crescendo, disse Kenpachi, enquanto segurava firmemente o punho de sua espada. Não é que eu te odeie por segurar a raposa, é só que seu pai queria que você fosse vista de forma diferente a esse respeito, disse Rin, sabendo que se ela não tivesse dito isso, ela provavelmente teria sido um cadáver sem cabeça. E meu pai? Quem era ele? Quem era minha mãe? Quando eu era mais jovem as pessoas falavam o nome Uzumaki, eles diziam isso com ódio, mas não só por minha causa. Foi por outro motivo, não foi? Disse Kenpachi rosnando para a mulher, que sem dúvida conhecia os segredos que ele tão desesperadamente queria saber sobre sua família. O nome de sua mãe era Uzumaki Kushina, que veio da terra do Redemônio, e seu pai é. Disse Rin, embora ela não pudesse dizer a ele se o que ele tinha acabado de dizer a ela era verdade sobre sua vida. Vida crescendo. Eu vou dizer isso apenas uma vez. Quem é? Meu pai? Disse Kenpachi, ficando muito chateado com a mulher a tal ponto que Yashiro saltou para Yujito em busca de conforto. O nome do seu pai é Minato Namikaze.
também conhecido como o quarto Hokage de Konoha. E meu Jounin Sensei quando eu era um genin, disse Rin desviando o olhar com vergonha por não estar lá para o menino crescer. A merda! Pensou Zangetsu ao obter uma reação semelhante da forma de espada espiritual de Zaraki Kenpachi, sabendo que a merda atingiu o ventilador e era hora de se abaixar e cobrir. Surpreendentemente, o estado de Uzumaki Kenpachi em termos de reação foi surpreendente, bem como perturbadoramente calmo, embora seu olho não coberto pelo tapa-olho estivesse cheio de raiva e o tapa-olho em seu olho direito estivesse acendendo chakra, o que significa que estava sendo alimentado à força. Muito para isso no momento. Desculpe-me por um momento enquanto vocês três ficam aqui. Não se movam, disse Kenpachi olhando para o trio preocupado e assustado antes de deixá-los para o lado de fora, pois agora eles estavam se perguntando o que o menino faria, embora tivessem uma bela boa ideia. É verdade? Disse Yujito tentando ignorar o peso em seu ombro esquerdo enquanto olhava para Rin. Cada palavra que eu disse a ele era a verdade e acho que, porque eu disse a ele, o machuquei mais do que qualquer outra pessoa que ele conhece, disse Rin com um olhar triste em seu rosto apenas para congelar de horror quando um grito de gelar o sangue do lado de fora da casa atingiu seus ouvidos e uma quantidade intensa de pressão de chakra os atingiu como um dos socos de Tsunade em Jiraiya. Só que desta vez esse poder foi pior. Maldito pai! Gritou Uzumaki Kenpachi do lado de fora, quando o interior da casa começou a tremer com a força de seu poder. Seu tapa-olho explodiu, já que não podia mais se alimentar da quantidade de chakra que estava sendo alimentada na pequena boca do próprio tapa-olho. Rin, Yujito e Ashirui não se atreveram a tentar se mover enquanto os pisos rachavam, as janelas eram destruídas e toda a casa tremia como se estivesse em um terremoto, sacudindo o prédio até seus alicerces. Além disso, a raiva, a dor e a traição que a nave Raposa sentiu foram sentidas em todos os países elementais, fazendo todos os que sentiam, de Iva a Katsuki, tremerem. Em Suna no momento, Gaara quase desmaiou de desidratação de suor e não apenas por causa do calor do deserto quando sentiu o eco desse monstro que agora havia sido solto. É em momentos como este que eu sou grato a qualquer divindade que me mostrou misericórdia e me deu um amigo como você, pensou Gaara enquanto ouvia seu demônio Shukaku uivando levemente em sua cabeça atormentada, quase imaginando correr a criatura psicótica correndo em um círculo. Em Konoha no momento, várias reações vieram das pessoas desta outrora grande vila oculta que gerou o maior Hokage de seu tempo e seu filho que se tornaria seu destruidor. Aqueles que apoiaram Naruto, embora a minoria não fosse tão menor, já que a geração mais jovem de Konoha não estava mais ouvindo seus pais a esse respeito. Parecia que o ódio pelo menino morreria com a geração mais velha e apenas alguns poucos dos mais jovens que ainda o seguiam. Quando a vila oculta sentiu a raiva intensa de dentro do grande e vasto poder do chakra aumentou a pressão, isso assustou a todos, pois eles pensaram que a Kyuubi havia retornado para matar todos eles. Eles foram até a própria Hokage para tentar argumentar com o demônio apenas para serem expulsos e enviados para Ibiki e Anko, que apreciam muito seu trabalho.
Isso e um aumento de salário significativo, considerando que também foram efeitos dessa força animalesca da natureza que parecia fazer até o próprio Kami tremer de medo. Para Sasuke, ele poderia dizer, mesmo sem seu Sharingan, a quem aquele poder pertencia, pois ele sentiu aquela raiva em sua luta no Vale do Fim. Só que agora era mais intenso, mais cheio de ódio e mais poderoso do que Sasuke já havia sentido em sua vida. Naruto, quando chegar a hora, nem mesmo seu chakra demoníaco vai te salvar de mim, e quando você morrer eu não só tirarei o título de Hokage de você, mas a garota Hyuga que te ama também, pensou Sasuke, pensando em várias maneiras para fazer a herdeira Hyuga se submeter a ele como todos deveriam antes de um Uchiha. Os Uchihas eram invencíveis. Sasuke tem toda a intenção de fazer com que todos se lembrem disso. De volta ao país da água, levou um momento para a raiva de um Uzumaki Kenpachi se acalmar, perguntando-se por que nunca lhe contaram. Por que seu sensei nunca foi informado? Ou se o teme traidor soubesse dessa verdade? Será que toda a vila secretamente sabia e apenas dizia foda-se seu pai, pensando que eles eram invencíveis não enfrentariam punição na vida após a morte? Porque o velho Hokage não tentou protegê-lo mais. Ele em algum lugar em seu coração envelhecido odiava também. Muitos desses tipos de pensamentos questionadores passaram pela cabeça de Kenpachi como Lee em suas corridas por Konoha. Se ele estivesse em uma corrida de açúcar sem peso. Quando isso acabar, minhas perguntas serão respondidas e muitas cabeças serão removidas de seus corpos. Eu juro. Pensou Uzumaki Kenpachi antes de formar um Rasengan e bater em uma árvore próxima, fazendo a criação de madeira da vida explodir em 1000 pedaços. Aquela árvore era apenas um sinal da violência que seria criada por Uzumaki Zaraki Kenpachi, que seria a futura sombra da morte da vila oculta de Shinigami. Caminhando de volta para casa, ele viu que Rin e o Jito estavam de joelhos, tremendo do que parecia estar quase sendo esmagado até a morte por seu ataque geral. E a Shiryu ainda estava de pé, embora estivesse respirando pesadamente por um momento, e embora parecesse estar se esforçando para ficar de pé, a jovem olhou para ele, preocupada. Você está bem, Quenchan? Disse Yashiro, surpreendendo ainda mais seu pai, junto com os dois ainda lutando para se levantar, se perguntando por que a garota fez tal pergunta. Estou me sentindo melhor, Yashiro. Desculpe Rin-san por essa pequena explosão, disse Kenpachi, embora ele não sentisse que deveria se desculpar por nada. Pequena explosão. O que acontece quando ele é enorme? Pensou no Jito com suor Nibikat Demon e Oroishi caindo no fundo de sua mente. E está tudo bem, Kenpachi-san. Eu nunca esperei que tanto poder viesse de você de uma só vez, disse Rin, sentindo como se suas pernas fossem feitas de geleia por um momento. Aqui está seu tapa-olho, disse Zangetsu aparecendo atrás de Kenpachi e entregando a ele antes que o vaso de raposa o colocasse sobre seu olho direito. Kenshan era o lugar arborizado em que você mora, significava para você. Disse Yashiro agora em seu ombro esquerdo novamente, como se aquele fosse seu lugar especial no mundo ao redor do garoto alto. Sim, disse Kenpachi, simplesmente não querendo ir mais longe. Bem, se eles são seus inimigos, então eles são meus inimigos, disse Yashiro como se fosse a coisa mais simples do mundo.
O que quer que você diga, Yashiro, disse Kenpachi antes de sorrir para ela e coçar um ponto sob o queixo, fazendo a garota rir e ronronar com o tratamento que estava recebendo. Então Uzumaki-san, Nin-san, o que te traz para o país da água, afinal? Disse Rin na esperança de conseguir alguma informação sobre suas viagens. Eugito olhou para seu companheiro demônio, se perguntando se ele deveria responder ou ela, já que este seria um assunto delicado. Ela ouviu Kenpachi soltar um pequeno grunhido e um tinido menor como o som de seus sinos foi brevemente ouvido. Como eles ficaram em sua cabeça depois de sua performance externa, Eugito nunca saberia. Estou cansado de tudo o que aprendi e preciso me lavar de todas as pessoas que matei recentemente. Assim como Yashiro só de estar perto de mim, disse Kenpachi, enquanto sua roupa estava coberta de sangue seco com Yashiro apenas parcialmente desde que ela entrou em contato com ele. Uma das muitas razões pelas quais eu escolhi este lugar foi porque eu poderia ter minha própria fonte termal interna aqui sem os olhares indiscretos de um possível pervertido me espiando. É no final do corredor e na penúltima porta à sua esquerda. Deixe suas roupas do lado de fora da porta e eu as lavo para você, disse Rin apontando para a direção de sua pequena fonte termal interna. Obrigado, Dorji-chan. Disse Yashiro acenando para a mulher antes que a garota desaparecesse de vista do Inuzuka levemente irritado e do receptáculo demoníaco Nibi. Algo me diz que ela não vai desistir de te chamar desse apelido, disse Eugito sorrindo para a mulher na frente dela, que tinha várias marcas vermelhas no canto do rosto antes de desenvolver seu próprio sorriso. Melhor do que ser chamada de Pussy-chan, disse Rin, vendo o rosto da outra mulher ficar vermelho e suar como um gato, logo após murmurar para si mesma o quão degradante seu apelido era antes de olhar para Rin e elas rirem. No entanto, terminou logo, quando Rin perguntou a Eugito a séria pergunta que precisava ser respondida para o auto-exilado Inuzuka. Depois que Eugito explicou a ela o que Kenpachi havia dito a ela e seus planos para remover o Mizukage e o Daimyo antes de partir para criar sua própria vila ninja, Rin entendeu quão horrível Konoha ficou desde sua partida. Kakashi, seu idiota estúpido. Como você pôde fazer isso com o filho do sensei? Você sabia que nosso sensei preferiria arrancar o próprio braço antes de sacrificar qualquer outra criança na aldeia. Se você não fosse tão ego-conduzido por sua própria lenda, você teria visto que o Inodaime nunca aprovou seu Chidori porque uma vez desencadeado ele pode matar quase qualquer um fatalmente. E para quê? Tudo porque você não poderia fazer o Rasengan como ele poderia e queria fazer sua própria versão dele apenas para fazer o Chidori em vez de só, pensou Rin sabendo que se ela visse Kakashi novamente, ela o derrubaria antes de fazer muitas coisas más para ele. Quando eu estava em Kumo durante meus primeiros anos de criança, o terceiro Raikage me manteve a salvo do ódio do meu povo. Ele sabia que enquanto eu crescesse com um Nibicat Demon dentro de mim, eu seria odiado por todas as pessoas ao meu redor. Ele sabia que eles tentariam me bater, me matar, ou pior, se tivessem a chance. O conselho de Kumo se opôs a isso dizendo que eu era um demônio do inferno que merecia morrer pelos pecados do meu container. No entanto, o Sandaime Raikage ficaria sabendo disso e contratou apenas seu mais confiável Danbu para cuidar de mim quando ele não estava me ensinando.
Ele é o pai que eu sempre quis, e embora eu deixá-lo junto com Kumo, quebrará seu coração envelhecido. Deixei-lhe uma carta dizendo que não poderia trabalhar com seu sucessor, não importando as circunstâncias, disse Yujito, sabendo que se ela ficasse quando o terceiro se aposentasse, sua vida seria o inferno que ela sabia que seria. Eu quero participar disso, disse Rin abruptamente, virando-se completamente para encarar a nave Nibi, que ficou chocada com a ousadia da mulher diante dela. O quê? Por quê? Disse Yujito olhando para Inuzuka como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Por várias razões. Primeiro, eu quero ajudar os outros e apesar do que estou fazendo agora, não está ajudando o resto da população neste país. Segundo, eu tenho contas a acertar com meu antigo companheiro de equipe em Konoha pelo que ele fez com o filho do nosso sensei, e não haveria melhor vingança do que ajudar Uzumaki Kenpachi a realizar seus sonhos, disse Rin antes de seus lábios se curvarem em um sorriso maligno que fez até Yoruichi estremecer um pouco, sabendo que essa mulher iria manter sua palavra nisso. Vou dizer a Kenpachi quando ele terminar de limpar com Yashiroi na fonte termal, mas por enquanto preciso te perguntar uma coisa, disse Yujito recebendo um olhar intrigado de Rin. Qual é a questão? Disse Rin imaginando que a mulher poderia perguntar a ela agora. Você tem algum saque? Disse Yujito fazendo o rosto de Rin cair com força no chão. Siga-me, disse Rin saindo do chão em direção à cozinha, esperando que nenhum de seus pratos, copos ou mesmo o próprio saque estivesse danificado. Quando Kenpachi e Yashiro saíram da fonte termal uma hora depois, cada um vestindo um longo manto carmesim acastanhado, reverência de Zangetsu, eles viram que suas roupas estavam secando e limpas graças a Rin. Obrigado Rin-san, vou compensar você quando tiver a chance, disse Kenpachi enquanto a pequena raposa Yashiro inspecionava suas roupas antes de acenar com a cabeça para um trabalho bem feito. Obrigado Dorji-chan. Você fez todo o sangue ir embora, disse Yashiro sorrindo, um sorriso que teria deixado o sol com inveja de uma coisa dessas. Obrigado Kenpachi e Yashiro. É o mínimo que eu poderia fazer depois do que aconteceu recentemente e do que eu disse antes sobre sua herança, disse Rin olhando para o garoto loiro, agora naturalmente, de cabelo espetado, conhecido como Uzumaki Kenpachi, e imaginando como um menino de 12, 13 anos pode crescer tanto. Eu disse a ela o que planejamos e ela quer participar da coisa toda. Você concorda? Disse Yujito sabendo que isso não poderia funcionar sem que todas as partes concordassem com a mesma coisa. Claro! Quanto mais, melhor, eu sempre digo. Na verdade, eu estava realmente esperando que conseguíssemos outro membro durante nossa caminhada, pois precisaremos de alguém para se tornar o novo governante do país da água. Você está pronto para a tarefa? Disse Kenpachi olhando diretamente para Rin, que ficou chocada com isso, já que o Inuzuka nunca se viu como material dominante, como era chamado. Isso é o que sua tia muito mais velha Inuzuka Tsumi disse de qualquer maneira, embora ela nunca tenha gostado. Sua tia sempre odiou Namikaze Sensei desde que ele a humilhou naquele pequeno concurso de comer ramen onde Tsumi apostou que ela poderia provar tudo que havia no ramen melhor que o futuro Hokage de Konoha.
O sensei de Rin, vendo uma chance de se vingar da mulher por chamar o amor de sua vida de cadela ruiva no cio, quando ela achava que ele estava fora do alcance da audição. A brincadeira exigiu a ajuda do jovem dono da época, que depois de ouvir o plano do futuro Yondaime, colocou uma coisinha ou outra que quando comido deixa os cães ou, neste caso, aqueles com uma linhagem que os conecta com cães enlouquecem com luxúria sobre seu companheiro. Tsumi iria negar isso mais tarde como uma piada de Inoichi, mas foi por causa dessa pequena brincadeira que ajudou Kiba a ser concebido mais tarde naquele dia. Mas essa é uma história para uma data posterior. Bem, quando você coloca dessa forma, Kenpachi-san, então eu aceitarei alegremente sua saída, disse Rin, sabendo que se ela estivesse no poder como daimyo ela poderia ajudar a realizar o sonho do menino. Bem-vindo a bordo, Rin-san, disse Kenpachi estendendo a mão, que Rin levou selando o acordo junto com Yashiro pulando de seu pai e dançando ao redor, fazendo uma pequena alegria com fãs de Raposa com Vakuen-chan. Em cada um. Quen-chan. Quen-chan. Ele é o nosso homem. Se ele não pôde fazer isso, ninguém pode. Ai. Quen-chan. K para o I para o N para o Chan. K para o I para o N para o Chan. Vakuen-chan. Vakuen-chan. Ia. Disse Yashiro terminando com um pequeno salto no ar antes de pousar graciosamente em pé. O trio diante da garota neste momento não pôde deixar de rir de si mesmo. Konoha, 3 semanas depois, Tsunade estava lendo seus relatórios sobre todas as atividades de seus espiões nas terras dos outros países elementais e informações adicionais da rede de espionagem de Jiraiya. Quando aquela raposa de 3 caudas apareceu diante dela na sala do conselho, ela percebeu que a influência de Naruto com a Kyuubi pode ter atingido um nível que era considerado um vínculo familiar, já que a raposa nunca dava um contrato a ninguém. Agora, no entanto, pareceu a Tsunade que Naruto a surpreendeu mais uma vez e fez o que nenhuma outra pessoa poderia fazer no mundo de invocar animais. Quando ela se aproximou de Jiraiya para convocar um de seus sapos, ele se recusou dizendo que se o fizesse, ele teria muito o que explicar para aquele sapo, que se reportaria a Gamabunta. O chefe dos sapos estava chateado por ter um super pervertido como invocador e ficaria ainda mais chateado se ele soubesse o que Jiraiya disse a ele sobre Naruto. Não era segredo para Jiraiya que o Boss Toad respeitava Naruto por não desistir dele quando aquela pequena aposta que ele fez com Gamabunta começou. Não só isso, mas os próprios filhos do sapo gigante respeitavam Naruto e eles só foram convocados em raras ocasiões. Não só isso, mas a própria rede de intimação de transmissão de informações era muito complexa por si só. Dependendo de quão influente essa convocação era, ela poderia causar uma simples ondulação ou uma onda de choque de proporções épicas em todo o mundo de convocação e no mundo humano. Já era ruim o suficiente eles já sentirem isso no mundo humano como ele é. Tsunade agora se viu olhando para o céu claro, imaginando onde seu precioso irmão mais novo tinha ido e o que exatamente tinha acontecido com ele em sua jornada até agora. Sem Naruto, a Vila da Folha parecia quase oca ou vazia por dentro e a luz que ele criou agora estava aparentemente perdida para sempre.
O verdadeiro poder de Naruto parecia ser capaz de perfurar as dúvidas de si mesmo, a autopiedade que os outros dão a si mesmos e as falhas que ele encontra nos outros apenas para usar essas coisas para extrair o verdadeiro potencial de alguém. Você tornou o fardo pesado de outras pessoas mais leve usando o seu próprio como um contrapeso para que eles pudessem ter força para levantá-lo. Se Sarutobi tivesse cuidado melhor de você, então isso não teria acontecido, pensou Tsunade abrindo sua mesa, pegando um pouco de sake que ela tinha guardado para dias como esses quando ela estava com vontade de chorar e chorou. Tsunade-sama, eu tenho uma resposta do Daimyo do Fogo, disse Shizune abrindo a porta do escritório do Hokage para ver sua professora, que estava a poucos momentos de beber o que logo seriam muitos copos de sake e ficar bêbado. Dê-me que eu preciso saber qual é a resposta dele, disse Tsunade esperando uma boa notícia para variar. Foi uma daquelas raras vezes que ela ficou grata por Jiraiya ter uma grande renda quando se tratava de vender aqueles livros pervertidos que ele escreve. Foi essa única linha de vida que impediu que a aldeia da Folha desmoronasse mais rápido do que já tinha e o caos social que se seguiria. No momento, apesar da imensa renda que Jiraiya estava colocando para ajudar a manter Konoha à tona, ainda não era suficiente. Um recurso tão bom estava prestes a secar mais cedo ou mais tarde. Foi por isso que ela enviou uma carta ao Daimyo do Fogo alegando seu caso para o homem que, sem financiamento adicional nos próximos 3 anos, Konoha não poderia realizar adequadamente os exames Chunin que estavam programados para realizar em breve. Tsunade havia enviado essa carta um pouco mais de 2 semanas antes e só agora ela estava recebendo uma resposta quando poderia ou deveria ter recebido em poucos dias. O que quer que estivesse se mexendo na casa do Daimyo do Fogo era uma notícia muito boa, ou ainda pior do que antes. Caro Hokage-sama, ouvi suas mais sinceras desculpas em nome de sua aldeia pelo abuso que causou ao menino que seu povo tanto odiava. Eu também reservei um tempo antes de escrever isso para falar com meus conselheiros em relação aos seus desejos de ter o financiamento necessário para sediar os exames Chunin. Eu estou bem ciente do fato de que é novamente sua vez de sediar o exame em sua aldeia pela segunda vez depois que a primeira foi arruinada pelo Sanin Orochimaru. Muitos dos meus conselheiros originalmente sugeriram que eu deveria cortar todos os laços com a folha por desrespeitar o desejo moribundo dos flashes amarelos de que a criança fosse vista como um herói. No entanto, eu era um querido amigo do falecido e sábio terceiro Hokage, que pelo que eu entendo sempre foi gentil com o garoto quando seu povo não era. O próprio fato de que eu ainda dou os fundos necessários para permanecer vivo, mesmo que apenas mal e misericordiosamente, é um fato que não deve sair de sua mente. Ainda assim, devido ao crescente caos dos outros países ao redor do meu, não tenho escolha, a não ser considerar este assunto e retornar a você em uma data posterior. A partir de agora, a resposta não é nem sim nem não, mas estou pensando no assunto em relação à sua aldeia ainda ser útil para mim. Vou enviar-lhe algumas missões apenas para lhe dar uma chance de permanecer à tona. No entanto, pretendo que elas não sejam nada superiores às missões de classificação C, já que qualquer outra coisa que eu lhe der seria muito generosa para o seu próprio bem.
Até que eu ouça ou veja de outra forma que Konoha recuperou a vontade do fogo que o terceiro Hokage pregou sobre quando eu era mais jovem. Não aumentarei o financiamento de Konoha tão cedo até que seja considerado necessário para ajudar nos exames Chunin. No entanto, eu não estou prestes a ver aqueles que secretamente apoiaram um menino serem punidos por minhas ações, então vou declarar isso para você agora. Se qualquer outra vila oculta, seja nova ou antiga, aparecer e concordar que você deve receber mais financiamento, aumentarei o valor em 30%. Nem mais nem menos. Dê meus cumprimentos ao neto do Sandaime. Daimyo do Fogo Droga, disse Tsunade suspirando depois e recostando-se em sua cadeira, achando inútil tentar esmurrar sua mesa com a resposta do Daimyo do Fogo, já que substituí-lo se tornou muito caro em seu orçamento já reduzido. Acho que ele não vai nos ajudar, disse Shizune sabendo que a vila tinha muitos pecados a pagar que ninguém queria pagar. Era como o problema de jogo de Tsunade, só que agora estava quase em uma escala de aldeia. O pior pesadelo de Shizune agora ganhando vida apenas de uma forma mais séria. Sim. Quem teria pensado que Naruto teria feito um impacto tão importante sobre aqueles ao seu redor assim? Não só isso, mas a rede de espionagem de Jiraiya foi capaz de produzir que Naruto está agora no país da água de todos os lugares, e meu irmão mais novo agora vai sob o nome de Kenpachi. Disse Tsunade fazendo ela e Shizune se fecharem ao som desse nome, pois soava como alguém que gostaria de matar apenas por diversão. Não há mais nada que você possa fazer, Tsunade-sama, para obrigar ou convencer o Senhor do Fogo a dar a Konoha o financiamento necessário. Disse Shizune se perguntando se sua professora e uma pessoa de sua família na vila poderiam tentar mantê-la à tona. Não, a menos que você conheça alguma vila oculta que nos apoie em nosso tempo de necessidade e apoie nossos esforços para conseguir mais dinheiro para financiar Konoha, disse Tsunade desejando que ela pudesse fazer aquele homem miserável de um ex-sensei Taki Kakashi pagar, mas podia ter devido ao seu status especial como membro do conselho. Se conseguíssemos que Naruto voltasse, tenho certeza que poderíamos mostrar a ele que nem todo mundo o odeia como ele pensa que odeiam, disse Shizune sabendo que, apesar de tudo o que aconteceu, ela queria mostrar ao menino que havia pessoas que ainda se importava. Eu teria mais sorte no cassino do que tentar minha sorte nessa tentativa, disse uma Tsunade cansada, desejando para si mesma que sua sorte fosse melhor para que ela pudesse tentar encontrá-lo. Reino demoníaco de Limbo. A figura sentiu como se estivesse sem peso em um oceano, enquanto olhava para as nuvens no céu, imaginando onde estava pela 15ª vez naquele dia, noite ou qualquer hora que fosse neste lugar. Em um minuto ele estava lutando contra aquele estranho lutador de taijutsu de punho bêbado chamado Rock Lee, e então aquele garoto da areia chamado Subaku Nugahara mais tarde. Então, antes que ele estivesse prestes a reivindicar a vitória, seu corpo cedeu depois de usar o último de seu chakra para usar seus ataques mais mortais. Quando ele morreu, ele sentiu sua alma deixar seu corpo, embora apenas parcialmente, pois parte dele queria ficar se perguntando se seu senhor e mestre, Uzumaki-san Orochimaru, foi capaz de recuperar aquele garoto Uchiha.
Foi por isso que, apesar de ele morrer, o membro albino do Quarteto do Som realmente se recusou a estar morto, mas querendo retornar ao seu mestre e servi-lo apenas mais uma vez. Não foi até alguns dias depois que ele apareceu e o tirou do mundo que ele conhecia, dizendo-lhe que a morte não poderia tocá-lo ainda, pois seu poder ainda era necessário. E agora que ele era o ex-membro do Quarteto do Som em um lugar que não era nem céu nem inferno, embora parecesse mais próximo do último. Você está acordado de novo, eu vejo, disse Zangetsu aparecendo diante do garoto de aparência albino, apenas alguns anos mais velho que aquele, que era seu receptáculo. Por que estou aqui? Você nunca me disse quando eu perguntei a você originalmente, disse um menino olhando para a figura de manto carmesim, que apenas olhava para o guerreiro pairando. Você está aqui porque meu receptáculo, que é Uzumaki Kenpachi, quer que você viva e lute por ele como você fez por Orochimaru. Ele viu quão leal você era aos Naki-Sannin, mesmo que você não estivesse corrompido, como os outros estavam com o selo amaldiçoado ligado. Seu peito, que também retirei antes de levá-lo aqui, disse Zangetsu vendo um menino diante dele arregalar os olhos com tal informação. Eu não posso trair meu mestre. Ele me deu um propósito quando eu não tinha nenhum, disse o albino, pois desejava permanecer leal aos Naki-Sannin apesar do fato de que, se ele fosse saudável, seu corpo só seria usado para manter Orochimaru vivo por mais 3 anos. Ao invés de tentar salvar sua vida ou curá-lo, Orochimaru seguiu em frente para simplesmente ir e encontrar outro corpo no qual ele pudesse se prender. Encare, garoto, seu antigo mestre é um parasita que suga a vida dos outros e precisa ser eliminado de sua miséria antes que ele possa causar mais danos aos outros. A única razão pela qual ele manteve você por perto foi porque você ainda poderia lutar até morrer de sua condição pulmonar, que devo acrescentar que removi de seus pulmões, disse Zangetsu levantando um dedo e girando o menino de cabelos brancos até ficar de pé na frente do demônio raposa. Você curou meus pulmões. Foi-me dito por Orochimaru-sama que Kabuto não poderia fazer tal coisa com sua experiência médica, disse o albino chocado, que viu Zangetsu balançar a cabeça para o ingênuo ex-ninja do som. Por mãos humanas sim, mas como você pôde ver eu não sou humano, disse Zangetsu sabendo que havia artes de cura, conhecidas apenas por demônios para tais doenças dos pulmões. Nada é de graça e salvar minha vida tem um preço. Qual é o preço da minha vida recém-restaurada que devo pagar? Disse o menino sabendo que o que quer que fosse, ele teria que fazer. Passei algum tempo olhando em suas memórias enquanto você dormia e vi sua devoção ao Orochimaru e como sua lealdade a ele era em um nível fanático. Você ficaria feliz em terminar sua vida se fosse necessário deixá-lo viver uma segunda vez se ordenado por ele. Esse é o tipo de lealdade que eu quero de você, garoto. Esse é o tipo de lealdade que eu quero que você dê ao meu navio e ao seu novo mestre quando ele ordenar seguir suas ordens, não importa quais sejam. Disse Zangetsu sabendo que se uma vez esse ex-guerreiro da cobra concordasse em servir Kenpachi, isso o tornaria um servo da raposa. Um servo fanaticamente leal. Muito bem. Orochimaru pode ter me dado um propósito na vida quando eu estava pressionado pelo tempo, mas você e sua nave me deram uma nova chance de vida. Uma chance de possivelmente reconstruir meu clã das próprias cinzas de sua quase ruína.
todas as lutas que eles fizeram em Mist. Então, deste dia em diante até o dia em que eu morrer, eu prometo minha lealdade eterna a você e Uzumaki Kenpachi, disse o albino ganhando um aceno satisfeito de Zangetsu. Bom. Eu sou o Lorde Demônio da Raposa Zangetsu e quando você estiver curado corretamente você vai voltar comigo para a névoa, disse Zangetsu vendo um menino olhar para ele com medo devido à história passada que ele teve com aquela vila. Posso perguntar por que Zangetsu-sama? Disse Kimimaru se perguntando por que um de seus novos mestres o mandaria de volta para um lugar tão infernal. É bem simples. Vamos voltar para a névoa para resolver os problemas de lá antes de partirmos com minha nave e fazer nossa própria aldeia oculta. Uma que fará chover fogo e vingança sobre todos aqueles que prejudicaram minha nave e fizeram ele sofrer, disse Zangetsu, dizendo ao menino tudo o que ele precisava saber sobre a vida de Kenpachi e a traição de Ataki Kakashi. Bom. Agora me diga seu nome, disse Zangetsu querendo que essa fosse a primeira ordem dada ao menino antes dele. Meu nome é Kaguya Kimimaru Zangetsu-sama e minha nova vida é seu comando, como achar melhor, disse Kimimaru baixando a cabeça, embora com alguma dificuldade. Boa resposta. Não espero nada menos do que coisas boas do seu renascimento Kimimaru. Agora durma e descanse, pois você ainda tem alguma cura para fazer antes de irmos para a névoa, disse Zangetsu acenando com a mão sobre o rosto do albino, fazendo o triste menino adormecer. Depois que Kenpachi cuidar do país da água, seu próximo será Orochi.